aqui para apresentar para vocês as áreas que temos aqui no estúdio. E aqui é a área podcast. Gente, top, né? A gente acabou de gravar um aqui muito bom, assista. E aqui é onde os vídeos são editados. Olha, esse lugar top demais. Vai, Vitória, apresentar seu local. Esse aqui são nossa sala de edição, super mega tecnológica, perfeita. Tem tudo que você precisa. Aqui temos uma sala de reuniões e de trabalho, tá, minha filha? Escritório, sim. Reuniões aqui é topíssimo. Simbora, quer apresentar também? Ou você não, a apresentadora aqui, ó. Aqui temos a nossa secretária, super ultra mega maravilhosa. Coordenadora, secretária, tudo. Respeita ela, gente, aqui, ó. Top. Outra sala aí. E aqui, que tal uma aguinha? Se vocês quiserem, né? Uma aguinha, ó. Tem um cafezinho aqui de mexe pra gente tomar um biscoitinho pra comer. E aqui, gente, olha essa sala. Olha quem está aqui nessa sala, uma das nossas alunas. Oi. Aqui é a nossa sala de música, perfeita pra você aprender a cantar. Simbora com a gente. Mostra aqui, ó. Curso de música, minha foto. Isso. E tem Wi-Fi, tá? Glória a Deus pelo Wi-Fi. Vamos descendo para conhecer o estúdio lá embaixo. Sejam bem-vindos! Essa é a recepção que eu mais gosto. Principal. Esse aqui é o nosso estúdio anunciar. Mostra aí algo que tem aí dentro. Aqui, mesmo que você não seja profissional, você se sente profissional. Tira uma foto minha depois, dos bastidores. Tá bom. Aqui dentro é o compartimento onde a gente grava as nossas músicas, onde o cantor fica. E aqui em volta temos as salas, né, que são privativos. Aqui é o estúdio que a gente faz o nosso estágio do curso. Então assim, olha que espaço maravilhoso pra você aprender. Isso aqui, ó. Calma. Venha! Ó, vou mostrar a minha habilidade. Utilidade, muito bom. Ai, cantador. Aqui, ó. Bom, é. Canta aí. Você é de lado, é o de outro. Olha O aqui. que é isso aqui? Por que tem isso aqui? Como é que usa? Isso aí é pra abafar, pra gente não cuspir assim, ó. É assim. Entendeu? Nossa, Aqui, aí, ó. gente, viu? Aqui você aprende. Inclusive, top. Mas não adianta você cantar assim, cantar com assim. Isso aí. Tá bom, né? É isso. E aí, galera, tudo bem? Na paz? Ah, meu amigo, nós temos novidades hoje aqui no Vozes Gospel Podcast, tá? Toda sexta-feira às 21 horas você pode entrar lá, tá? No nosso canal, que é Vozes Gospel OFC, no canal do YouTube. Olha, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus respondeu, porque perguntaram, você conhece Jesus? E ele respondeu. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por estarmos mais uma vez nessa noite de sexta-feira, adorando o Teu nome, agradecendo, sendo agraciado pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. E que esta programação seja uma programação diferenciada, que fale do Teu amor, que fale do que Tu tens feito, os milagres, os testemunhos que serão relatados aqui. Quero te pedir pela vida do nosso convidado, um homem de Deus que conheço há muito tempo, pela vida do pastor Luciano Serenado, que sempre está aqui fazendo a programação com a gente, e seja comigo e com as nossas famílias, seja com o Fernando lá na técnica, e que tudo corra conforme a sua vontade. Então, fique atento. Vai lá, Luciano. Gente, boa noite, tudo bom contigo? Espero que esteja tudo bem em casa, família, amigos.
que a harmonia possa estar reinando na sua casa, o que é mais importante, né? Que a presença do eterno Deus esteja sempre presente. Às vezes a gente tem o hábito, né, de falar assim, acho que são coisas que acontecem, a gente naquele evangeliquez, a gente acaba usando jargões assim, igual quando a gente vai orar, ou então a gente fala, Senhor, agora entrando de novo na tua presença, né? Parece que a gente entra e sai da presença de Deus, né? Então eu luto sempre contra isso, mas são coisas que a gente fala, mas assim, você está na presença de Deus. Não desperdice isso, esteja vivendo na plenitude isso realmente, porque sem isso a gente não é absolutamente nada. É um prazer estar contigo aqui, Graciano, essa parceria nossa aqui de anos. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui um pastor, um amigo de já um tempo, já pastor Antônio Carlos Ramos, pastor congregacional. Ele vai falar um pouco mais aqui, mas desde já, pastor, quero agradecer pelo convite aceito, pela presença. Eu tenho certeza que esse tempo aqui vai ser um tempo de qualidade, de edificação, não só para nós, mas para todo mundo que vai assistir ao longo da vida esse podcast, os cortes, enfim, eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, como diriam os mais antigos, sem mais delongas, pastor, queria que o senhor ficasse à vontade nas primeiras considerações, falar um pouco sobre a sua vida, e a gente vai falar, claro, muito sobre a igreja congregacional, né? Hoje o tema é falar sobre a denominação congregacional, uma denominação centenária, então a gente vai bater um papo muito edificante sobre isso. E desde já um abraço a todos os congregacionais espalhados por esse Brasil, por esse mundo aqui. Pastor, fica à vontade. Eu quero agradecer, primeiramente, aqui ao Graciano, pastor Luciano, a você que nos assiste, pelo privilégio de ter essa audiência que eu sei que esse programa tem, né? Eu sou um dos que estão passando por aqui, muitos já me antecederam, outros virão, e eu sei que esse programa com certeza tem atingido muita gente em muitos lugares. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui e desejar a você que você seja muito edificado nesse momento em que a gente vai conversar. A ideia é trazer à luz algumas informações importantes sobre essa denominação tão importante para Deus, para o reino de Deus. Então que você então seja abençoado, essa é a minha vontade, meu desejo aqui. Amém. Pastor, como é que foi a origem, a chegada ao Brasil, né? O congregacionalismo chegou ao Brasil através de missionários estrangeiros, certo? E foi o quê? Americanos e britânicos. Como é que foi essa chegada e como é que foi a primeira ação missionária significativa? Foi um médico, né? Isso. Que então. Eu me recordo, 1855. Não estava lá não, né, Luciano? Eu acho que não. Só o Luciano. Eu sou velhinho, mas nem tanto, né? Bom, então, Graciano, na verdade, deixa eu fazer uma pequena correção, assim, respeitosamente, não eram americanos, né, nem britânicos. Ah, é? Na verdade, eram escoceses, né? Sim, o escocês era o Robert Reed. É médico. A dona Sarah, de fato, ela era inglesa, né? Mas o Dr. Robert Reed Carley é escocês, então ele é médico. O congregacionalismo no Brasil, eles chegaram aqui em 1855, no dia 19 de agosto de 1855 começou, mas eles chegaram dia 10 de maio desse mesmo ano, aportaram ali no Rio de Janeiro e foram morar lá em Petrópolis. Lá eles iniciaram uma escola bíblica dominical e dali então começaram a evangelizar, e depois o Dr. Carley veio para a sede do Império, que era a cidade do Rio de Janeiro, muita amizade que ele tinha com o Dom Pedro à época, né? Ele então inicia a igreja fluminense em 1858. Então, o início da evangelização em língua portuguesa, não só o início do congregacionalismo. Foi na cidade de Petrópolis. Foi na cidade de Petrópolis, em 1855, 19 de agosto. Sim, sim. Pastor, isso é muito importante, só para a gente frisar. Eu tenho muita alegria em falar isso, porque assim, eu fui... A sua origem eu fui congregacional, né? Eu considero que ainda é. Isso que eu ia falar. Quando a gente fala... Que assim, aqui é um laço muito, muito grande. Tudo que eu sou em relação a... Sua história, né? Eu sou congregacional no DNA, digamos assim. Hoje eu sirvo na Igreja Batista, mas assim, a ideia congregacional ela é muito clara para mim, né? E é muito interessante a gente frisar isso aqui, porque às vezes há uma confusão. A primeira igreja a pregar em língua portuguesa foi a igreja congregacional. E na verdade, pastor, o que diferencia é a continuidade. Exatamente. Né? Porque houve outros cultos, até mesmo em língua portuguesa, mas eles não continuaram, não permaneceram. E as igrejas que chegaram antes, as missões que vieram antes para o Brasil, muitas vieram, elas pregaram para o seu público, que eram os estrangeiros que moravam no Brasil. Então,
Cali tinha uma outra visão. Cali veio para pregar para brasileiros, né? E ele permaneceu, e a igreja está lá até hoje, a igreja evangélica. E ele falava português? Falava, porque ele veio da Ilha da Madeira, né, em Portugal. Ele esteve passou por lá antes, apesar de ser escocês, né? Mas ele foi missionário em Portugal. Então ele conhecia. A história é linda, né? Muito linda. A história do Cali é é outro programa. É isso que eu ia falar, não dá nem pra gente falar. É outro programa. Porque a história dele é muito, muito intensa. E assim, e aí, esse começo, né? Primeira igreja. E assim, queria que o senhor falasse também um pouco, pastor, da relevância do Robert Cali, tirando a parte da igreja, digamos assim, na parte social, né? No Rio de Janeiro, no Brasil. Então, ele por ser médico, ele já na Ilha da Madeira atendia muitas pessoas gratuitamente. E isso abria porta para ele pregar o evangelho, né? E isso fazia com que a igreja apostólica romana, católica apostólica, se incomodasse com isso, né? Porque as pessoas vinham, recebiam atendimento médico gratuito, recebiam a mensagem do evangelho, eram convertidos a Jesus, e isso incomodava a igreja católica. Ele saiu fugido da Ilha da Madeira, voltou para suas origens, esteve nos Estados Unidos à época, e depois ele leu um livro a respeito do Brasil e veio para implantar a igreja evangélica no Brasil. Interessante que ele não tinha nenhum desejo de que a igreja fosse uma denominação e nem sequer congregacional, né? Havia um modelo de governo congregacional que ele adotou por ser igrejas independentes, igrejas que não tinham vínculos. Tinha autonomia como igreja local, né? Exatamente. E com um modo de governo congregacional que não era episcopal, né? Não era até então os mais conhecidos, o presbiteral, né? Que era o presbiteriano que veio logo depois. Sim. Bom, então o Cali traz uma tradição diferente para o Brasil, né? E ele começa a visualizar a oportunidade de, através de comportagem de Bíblias, né, alcançar o povo brasileiro. Então, ele começou a colocar gente na rua e ele mesmo vendendo Bíblias. Porque a Bíblia, em 1500, né, a primeira impressão de Gutenberg foi da Bíblia. Quando se descobre a imprensa, quando se inventa a imprensa, né? E aí a Bíblia chega nos Estados Unidos, chega lá na Europa, e ele traz para o Brasil a Bíblia em língua portuguesa, né? Eu estou falando de 1855, 300 anos depois. Então, ele chega aqui vendendo Bíblias. A gente conhece o texto bíblico que diz que você conhecendo a verdade te liberta. Então, o Evangelho começa a ser espalhado dessa forma. Aí vem a participação dele na área do governo da época, na área social do povo brasileiro. Por exemplo, até aquele momento, você não poderia ser enterrado em um cemitério cristão, católico, romano, se você não fosse cristão, católico ou romano. Então, os judeus tinham seus próprios cemitérios, né? E os que se convertiam ao evangelho protestante, eles também não tinham acesso a serem sepultados em cemitérios cristãos romanos. Cali consegue, com Dom Pedro, mudar essa realidade. O cemitério passa a ser um órgão público e não um órgão religioso, né? Ou privado. Exatamente. Daí vem também a questão dos casamentos, né? Serem reconhecidos fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Cali também consegue fazer com que o Império abra a mão de que casamentos só sejam reconhecidos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Cali consegue trazer, antes da Lei Áurea, né, um reconhecimento de que a escravatura não tinha nada a ver com os princípios e valores cristãos. Por exemplo, na Igreja Fluminense, os que se convertiam só se tornavam membros se eles não fossem senhores de escravos. Se fossem senhores de escravos, eles não eram membros da Igreja Fluminense. E o interessante, Graciano, é que houve casos de exclusão de membros da Igreja Fluminense depois de batizados, porque mantinham escravos. Ele foi um dos que trouxe o princípio do sacerdócio universal. Isso, o cara não tinha preocupação de ser chamado pastor, né? Ele era um médico. Quer dizer, ele não tinha aquela preocupação, né, Luciano, de ter um PR na frente, de ter ser o cara. Pelo contrário, o objetivo dele era que todos tivessem acesso direto a Deus, independente de religião, independente de raça, de cor e também de posição social. Isso é importante. Negros e brancos eram tratados da mesma forma dentro da Igreja Fluminense. Isso não acontecia no Brasil como um todo, mas Cali traz essa contribuição. Uma outra coisa importante, que é interessante pensar, nos registros da Igreja Fluminense, isso está registrado em atas, lá guardado nos acervos da Igreja, há casos em que escravos ou ex-escravos, agora livres, eram oficiais, eram líderes daqueles que antes eram os seus senhores. Incrível. Olha que interessante. Então, Cali valoriza a pessoa. Como Jesus não faz acepção, Cali não faz. Negros, presbíteros, por exemplo. Brancos, ricos, que eram antes senhores de escravos, membros da igreja. Na igreja as coisas se invertem.
os negros que eram escravos se tornam líderes daqueles que antes os escravizavam. Isso é o Evangelho. E você imagina isso, né, em 1800 e alguma coisa, que impacto que isso tinha, né? É só um adendo aqui, a igreja fluminense fica localizada no centro do Rio, né? Foi a primeira igreja, pastor? Primeira igreja evangélica no Brasil em língua portuguesa. Isso é incrível. Tá até hoje lá, Rua Carmelita. Pastor Paulo Leite, até né? hoje. Pastor Paulo Leite é o atual pastor daquela igreja. Um abraço. Pastor Paulo Leite. É benção. Eu me lembro dessa igreja, eu participei muito com Paulo Roberto. Paulo Roberto, que era pastor aqui. Cunhado do Vandic, do Grupo Altos Louvores, né? Paulo Roberto. Falecido, falecido, está no Senhor. Mas eu participei muito de trabalhos, convidava ele para ele evangelizar. Eu fazia desde 1983 que eu me converti ao Senhor Jesus. Era o exímio pregador do Evangelho. Eu sempre o convidava, e ele é professor de seminário. Era uma pessoa que conhecia muito da parte missionária, da parte de evangelização. Mas, pastor, eu tenho observado que a união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil é uma denominação com foco em educação teológica, missões e ação social. Como assim? Então, deixa eu explicar. O foco em missões hoje, ele está relacionado a um projeto chamado Projeto Missionário do São Braga, PNB. Nós temos a cada ano a realização, isso por 25 anos já, de um projeto desse mês de julho. Dura 15 dias entre deslocamento e o projeto em si nas cidades onde ele se instala. A cada ano, esse projeto constrói um novo templo na cidade onde ele chega, com mais ou menos, eu posso colocar em média 300, 400 pessoas. Eles vão na sua maioria do Rio de Janeiro, onde está a maior parte das igrejas congregacionais do Brasil, mas vão de todos os lugares do Brasil, cristãos, membros de igrejas congregacionais, para esse município, para essa cidade. Muitos no interior do Nordeste, no sertão, né, desses 25, outros no Sul, tem em todas as regiões do Brasil. Por exemplo, eu vim agora de um do São Braga, que aconteceu lá em Terra Nova do Norte, no Mato Grosso. O primeiro projeto do São Braga, em 1999, foi lá. E agora nós comemoramos 25 anos, Bodas de Prata. Por que foi lá de novo? Porque é uma data comemorativa, mas todos os anteriores são projetos onde uma igreja é construída, trabalho social é feito, médicos vão voluntariamente atender a população local, bazar, EBF para as crianças, construção de um templo, como eu já disse, atendimento psicológico, atendimento, por exemplo, na área jurídica, e dali, então, depois de uma semana dessa invasão, né, de ação social e de missões naquela cidade, fica uma igreja, um casal de missionários para dar continuidade. Eu gosto muito desses projetos que a gente se preocupa com o próximo. Isso aí. Muito mais do que tipo ação social, muito mais do que pregação. Ou missões. A minha esposa, a pastora Rita, ela é muito envolvida dentro dessa área, junto com a pastora Marcela, que até tiveram aqui, né, Luciano? Sim. No podcast, falando um pouco sobre ação social e missões no estado do Rio de Janeiro pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas eu estava observando a sua, vamos dizer assim, biografia, seria? Não sei. O senhor exerce uma função dentro da sua denominação, Sim, não é isso? Eu sou diretor do Fala um pouco sobre seus projetos dentro do DAN, né? Isso. Então, fala um pouco. Permita voltar um pouquinho só na pergunta anterior? Sim, pode Então, ser. vamos lá, só para fechar, falei de missões. Aí a parte de educação teológica. Sim, Nós temos um seminário hoje, que é um seminário totalmente online, né? A doutora Carla Janaína é a diretora desse seminário. Nós temos mais de 200 alunos, entre Brasil e fora do Brasil. Vê como a era digital tem ajudado muitas Depois da igrejas. pandemia tudo mudou. Mudou muito. Nossas casas são famosas na área de teologia. Nós temos um seminário teológico da Pé de Guaratiba. Sim, que sim. é mais do que centenário. Já apresentei muito evento ali que é dia 21, né? De abril. 21 de abril. De abril Isso. tem. Que é na festa do abrigo, que é contigo ali, é o seminário. O pastor Eliezer me convidou na época. Isso. E aí nós temos outro seminário também em Tegipió, no Recife. São duas casas principais de teologia do congregacionalismo da UISCB, que hoje funcionam como bases. Mas vocês têm também um seminário que é antigo em Campo Grande. Tem, na verdade,
Na verdade é o Seminário Unido, na Campo Grandense, né? Isso, mas pastor não é da Aníbal. igreja, mas não é Não da, é da Não é igreja. denominação. Ah, mas Funciona só no- utiliza o o espaço. espaço da São congregacional. co-irmãos essa igreja, nós amamos muito o pastor Neval. Hoje ele não faz parte da UISB, Ah, mas o tá. seminário usa as dependências. E o pastor Sim, Neval sim. cede esse espaço durante muito tempo. Ah, Tem lá tá. uma história com Porto Filho que é muito legal, né? Sim, sim. Anterior Porto a ele. Filho, nós até comentamos aqui algumas coisas dele, que é uma pessoa que ele não se intitulava pastor. Não, era outro Pelo Cali, contrário, né? Cali numa época ele diferente. era um gentleman. Isso. Ele era um homem que honrava, dá honra a quem tem honra, né? A Exatamente. palavra diz isso. E ele fazia isso Mas você com falou a de três sociedade. coisas, Graciano. Você falou de o foco na educação cristã, você falou do foco em missões e o foco... Eu falei no foco, que vocês têm essa questão do foco em si, que é missões, educação cristã, né? E ação social. Ação social. Então, ação social eu já falei no projeto do São Sim, sim. E principalmente que vocês têm uma instituição na Pedra de Guaratiba, Também. que é ali que vocês utilizam muito esse processo. Na não é verdade, isso? o vínculo do abrigo da Pedra de Guaratiba com a UISB, hoje o diretor do abrigo é o pastor Josué, é um vínculo eterno, né? Porque foi fundado por congregacionais. É uma instituição que tem Sim. outro CNPJ, mas está debaixo do guarda-chuva da UISB. E trata ali de crianças que são enviadas Sim, sim. né, pelos juizados e elas são amparadas ali até que famílias vão lá e as adotem. Esse é o trabalho. Pastor, do o senhor fala, o Graciano perguntou, né, sobre o Dan, se eu dar uma pincelada, depois eu queria voltar à parte da história da igreja em si e da relevância que ela tem, e aí queria frisar essa parte de ensino também, da fidelidade à escritura. Lógico. Mas se o senhor quiser falar um pouco sobre o Dan, esse papel tão importante, eu acredito que muito árduo que o senhor tem também em frente ao E Dan. talvez muitas pessoas não saibam o que isso Tá. representa. Então, o DAN é o Departamento de Atividades Ministeriais. Ele é responsável pelo quadro de ministros da União das Igrejas Congregacionais do Brasil. Hoje nós somos 809 pastores arrolados ao quadro de ministros. O DAN tem um conselho. A de nível 5 Brasil? A nível Brasil. Tá. Nós somos 454 igrejas, né? Temos 170 anos aqui no Brasil. Sim. Talvez você pense, não é muito E coerente. o Rio de Janeiro, tem ideia? Ah, tem. É o maior foco das igrejas congregacionais. Diria você que hoje nós temos, no estado do Rio de Janeiro, mais 200. Né? Então, das 454, Mais outra da grande metade marca. que Quase da metade é Rio de Janeiro, Isso. né? Depois nós vamos ter um outro grande foco no Nordeste, né? Sim, sim. E eu aí estava vai se observando espalhar isso. pelo Brasil inteiro. Bom, o DAN, ele, além de cuidar desse quadro de ministros, ele cuida do ingresso de novos ministros, né? Ele cuida também da parte mais difícil do DAN, que é a disciplina, né, de ministros e tal, enfim, essa é uma parte difícil do DAN. O DAN é responsável por também pastorear essas famílias de pastores. Você falou agora há pouco em off aqui, comigo, numa conversa antes do programa, de um pastor que é responsável pelos filhos de pastores. O DAN Sim, cuida sim, disso. é o meu superintendente, pastor João Pedro, que breve vai estar aqui dando também a entrevista no podcast. Ele é coordenador nacional de filhos de pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, coordenador estadual de jovens e é o superintendente da região abrangente a Zona Oeste aqui, né? Mais de 30 e poucas igrejas. E é um jovem, é escritor, entendeu? Um jovem que desde cedo foi preparado pelo Espírito Santo, né? E pelos pais a servir o ministério. Eu quero conhecê-lo, sabe por quê? Porque filhos de pastores são muito, sofrem muito. O pastor Luciano tem os seus filhos, eu tenho as minhas filhas, né? O senhor também deve ter filhos, né, Graciano? E a gente sabe o quanto os nossos filhos e filhas sofrem. Os ataques, às vezes, não são pastores, né? Sim. Mas pode ser que sejam um dia, e eles às vezes fogem do ministério por conta de não entenderem o quanto é difícil para um pastor. Deixa eu dar um adentro nisso, o senhor Pode tocou falar. num assunto interessante, importante. Deus tem me mexido muito comigo com relação a isso, que é a inteligência emocional. Isso. Entendeu? Seguinte, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, igreja, família, Pois é. lazer, o cuidado com os filhos, Tem de haver um cuidado equilíbrio, com né? os netos, cuidado com a esposa, com o esposo,
Avó e avó, foi recentemente Dia dos Avós. Exatamente. Né? Eu tenho 2 netas, a Radassa e a Hannah, e aí eu paro assim e vejo, gente, não é muita coisa para a mente de uma pessoa? Um momento da família. A igreja não pode sufocar a família. E isso, pastor, dentro dessa questão que o senhor falou do Dan, da disciplina, isso alcança muito pastores por causa dessa questão, né? Essa questão influencia muito também, né? Porque assim, o desequilíbrio muitas das vezes dentro de casa pode refletir muito nisso, exatamente. Né? Olha, a gente hoje vive um momento muito difícil da era digital, e eu tenho um dado que é assustador, que você que é pastor que está nos assistindo, eu gostaria que você pensasse nisso, né? Muitos pastores têm caído por causa de adultério virtual. Né? Sim. E aí, você não precisa ter contato. Jesus é muito enfático lá no Sermão do Monte, dizer que se você teve uma intenção, um olhar impuro com uma mulher, você já adulterou com ela. Então, o Dan tem recebido muitas queixas de esposas de pastor, não é? Porque esses pastores, assim como eu e você, são homens fracos, né? Cidadãos comuns como nós, eles têm se deixado levar por situações que envolvem o aparelho do celular, o computador que está na mesa do gabinete pastoral, não é? Para se envolver em relacionamentos que envergonham ao nome de Deus e a eles mesmos, como pastores, pais, avós. Né? Eu estou tratando de casos de pastores que são avós, sabe? E que estão extremamente envergonhados, entristecidos, machucados, porque se permitiram levar por traição virtual da esposa. Aí você pensa, a família é o foco do ministério pastoral. Se você tem um bom casamento, se você tem filhos sob sujeição, como diz Paulo a Timóteo, se você entende que a sua família é mais importante do ponto de vista pastoral, do que todo o rebanho que Deus te deu para cuidar, porque é o primeiro rebanho que Deus te confiou, então você vai valorizar isso e você não vai cair nesse pecado que é o adultério virtual. Então é importantíssimo cuidar. Eu estava observando um detalhe, o senhor está falando sobre rebanho, sobre pastor, né? É verdade que lá em Jeremias 57, cadê? Está aqui. Diz, todos que as encontram, as devoram, os seus adversários disseram, não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem. O Senhor é a esperança de seus antepassados. Eu diria que seria, Deus é a verdadeira pastagem das ovelhas do rebanho? Na verdade, o verdadeiro pastor é o Senhor Jesus, né? Nós somos. Mas será que a maioria que como o senhor está tratando o Dan na parte disciplinar, ele entende isso? Tem que entender, né? Porque, na verdade, olha só, Graciano... É meio... O polêmico hoje está sendo eu, não ele. Não. Porque a gente é assim. É difícil. O que eu não posso é botar a culpa no Sim, Senhor daquilo nós não que é podemos responsabilidade culpar. minha, né? Então, enquanto pastor, eu preciso desejar estar próximo da ovelha, desejar ter o cheiro dela, sentir a necessidade dela, sofrer com ela, mas há situações que eu não posso fazer, elas estão acima do meu controle e aí só o Senhor, como supremo pastor, pode cuidar. Pastor, em relação à denominação, a gente tem, eu posso falar isso, né, que eu conheço um pouquinho da denominação, e assim, a gente sempre teve como marca, não vou dizer principal, mas talvez uma das principais, a fidelidade às Escrituras. E nesse universo que a gente vive hoje, eu não vou colocar nenhuma crítica aqui, mas assim, nesse mundo de pregações de coaches, de autoajuda, né? E a igreja congregacional, como que ela vê isso, né? E isso, de alguma forma, essa avalanche de mensagens rasas, onde o eu é o mais importante, valorizar você, como uma das besteiras que a gente ouviu de um certo pregador, que eu não preciso falar o nome, você vai saber quem que você é o centro da vontade de Deus. Quer dizer, como é que a igreja congregacional ela vai na contramão disso? Como é que a igreja tem... É claro que eu creio que a igreja tem sofrido um pouco disso, que às vezes existem tentações, né? De gente querendo trazer isso para o meio congregacional. E como a igreja tem uma base sólida em relação à Escritura, isso é fato, como é que a igreja se posiciona em relação a isso? Então, nós estamos falando de igreja reformada. A igreja congregacional é uma igreja reformada. Né? Nós estamos falando de uma base da reforma protestante. Um dos pilares da reforma é só a Escritura. Então, nós baseamos a nossa pregação na Escritura. Hoje, um número muito grande de pastores congregacionais, eu acho que isso é uma realidade mais atual, né? Tem se voltado para um modelo de pregação expositiva. Quando você prega a Bíblia expositivamente, você corre muito pouco erro, muito pouco risco de errar, né?
Porque você está expondo o que é a palavra de Deus. Você está indo no texto, na sua origem, nos seus originários, nos seus contextos, e depois você aplica. Então, você corre menos risco de errar. Com relação à pregação coaching, né, nós temos dificuldade sim nessa área. Eu acho que a gente precisa se diferenciar, né? Eu, por exemplo, me posiciono pessoalmente CPF. Não estou falando aqui como diretor do DAN, estou falando como Antônio Carlos Ramos, né? Eu me posiciono pessoalmente contrário, porque eu acho que a gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto, é diferente. Então, quando eu penso na nossa base doutrinária, teológica, eu penso nos 28 artigos, eu penso na síntese doutrinária congregacional, eu penso nas confissões de fé que a gente adere, eu penso, por exemplo, num documento que está sendo criado agora, né? Que é um documento teológico, de fé, defesa da nossa fé, da nossa teologia congregacional. Então, nós temos baseado sempre a pregação do Evangelho na palavra de Deus. Esse é um princípio congregacional. Sim. Pastor, me permite até uma crítica, digamos assim, porque como congregacional eu sempre fiz isso enquanto estava lá no meio, né? Seja bem-vindo. A gente tem essa base, eu falo a gente, né? Você a gente tem essa base da Escritura. E aí vai uma pergunta que vai um pouco na contramão disso. Por que a igreja não cresceu? Não estou dizendo, talvez assim, mas não, cresceu. Mas é uma verdade. Mas por que não cresceu numericamente, digamos assim? É que se você for olhar no universo, somos 400 e poucas, 454 igrejas no Brasil inteiro. Esse número não poderia ser maior? Deveria. E por que não foi ao longo do tempo? A gente falou de Cali, né? E eu sempre tive essa ideia. Se a chama que Cali trouxe permanecesse acesa, né? Talvez esse número fosse diferente. Né? Então, Luciano, desculpa chamar Luciano. Não, pastor, fica à vontade. Amigo, né? Eu penso que a gente não pode colocar culpa na geração passada. Sim. E a gente precisa assumir parte dessa culpa. Eu entendo que talvez a negociação de princípios e valores essenciais ao Evangelho tenham feito com que outras igrejas e denominações, talvez, do verbo não tenho certeza, sim. Talvez, tenha feito com que elas crescessem mais do que a gente. A gente nunca negociou isso, né? A gente se manteve fiel, firme. Perdemos muitos membros para as outras igrejas, muitos membros, por conta de situações que nós mantivemos firmes os princípios, os valores éticos, sim. E morais e bíblicos, e essas pessoas encontraram na sua migração, no seu êxodo eclesiástico, igrejas que não valorizavam tanto quanto nós, né? E que se permitiam mudar de acordo com as mudanças, sim. De cada época. Então, penso que isso possa ser um dos dados. Agora, não justifica, porque quando a gente fala aquele mito entre qualidade e quantidade, mas porque é melhor ter qualidade, mas qualidade traz quantidade. Eu sempre falei isso, pastor. Então, eu acho que a gente precisa repensar, né, o congregacionalismo. Nós temos um presidente hoje, que eu sei que ele vai assistir esse programa, quero mandar um abraço para ele, pastor Rovanildo Vieira Soares, meu amigo pessoal. Um abraço. Ele é um estudioso dessa situação. Ainda ontem nós estávamos conversando em um grupo de amigos pelo WhatsApp, e ele falava dos pontos que ele identificou, por exemplo, os meus irmãos presbiterianos, que eu tenho um grande carinho por eles, que fez com que os presbiterianos tivessem um crescimento exponencial nos últimos anos. Sim. Ele estava dizendo, olha, nós precisamos aprender com eles, né? O que é que aconteceu que trouxe a marca do presbiterianismo de novo para o topo, né? Que fez com que os presbiterianos passassem a ser mais conhecidos nas últimas décadas. Sim. Nós precisamos aprender com eles. Sim, então, o pastor Rovanildo é um cara atento, antenado. E eu creio que nós temos mudanças para os próximos anos. São 454 fora igrejas. Campos missionários, fora sim. Congregações. Né? Mas você sabia que nós temos 5.570 municípios no Brasil? Falta muita igreja congregacional. Né? 10%, sim, menos de 10% de todos os municípios. De todos os municípios. E há muitas igrejas no Se alguma, e tem município que tem o quê? 10, 20, 30, 40. Só né? Tem 14. Aí quer dizer, aí eu entro naquela questão, a visão missionária. Como é que fica nisso? Porque tem município que nem sabe que existe. Então, Graciano, quando eu falo de visão missionária, eu não penso em denominação. Aí eu tenho uma visão totalmente diferente de o nome, a placa, sim. A denominação. Quando eu penso em visão missionária, eu penso nas cidades do Nordeste que não tem nenhuma igreja evangélica. Eu penso nas cidades do Rio Grande do Sul, onde impera, por exemplo, as regiões afros, né? Onde não há nenhuma igreja evangélica. Então, eu penso que a visão missionária não necessariamente seja uma visão de expansão da placa congregacional nos municípios onde não há.
A visão missionária deve ser a expansão do Evangelho de Jesus. Pode ser que através da placa congregacional, no município onde não haja. Eu penso em Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 15, versículos 20 e 21. Ele fala assim, ó, esforçando-me de tal maneira, dessa forma, ele quer dizer em outra versão, né? Para pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, hão de vê-lo os que nunca tiveram conhecimento dele, e ouvir dele os que nunca tinham ouvido falar. Então, a visão missionária da igreja de denominação congregacional é expandir o Evangelho através da placa da igreja congregacional, mas não necessariamente onde não haja igreja congregacional. Aí eu vou chegar onde você quer. Por exemplo, qual é a visão missionária de igrejas diferentes das nossas, igrejas neopentecostais? Elas querem abrir nas capitais, né? Nos lugares, nem que seja do lado de outra, né? Tem uma aqui que é a megalomania das igrejas. O senhor está falando uma coisa que eu acho incrível. Antigamente nós vimos bar em tudo que é esquina. Agora a gente vê igreja em tudo que é esquina no Rio de Janeiro. Mas precisa ser revisto porque há lugares onde não há nenhuma. Aonde não há nenhuma. Você entendeu? Eu passo às vezes quando eu vou para a minha igreja, que é no Tutóia, a quadrangular ali no Tutóia ali, aí eu passo, rapaz, só numa rua tem 6 igrejas, gente. E todas as denominações. Tem 2 que é a mesma denominação. Então, a concorrência consigo 4 mesmo. diferentes. Aí eu falo, gente... E tem lugar que não tem, cara. Mas me permita uma não, a gente está falando dentro dessa área, mas colocação. missões cabe. Mas, Graciano, você já viu numa praça de alimentação de shopping, numa praça, não estou falando dentro do shopping, não. Sim. Numa praça, ou seja, num espaço daquele onde tem mesas e placas de franquias. Você já viu 2 Bob's numa praça só? Não tem. Dois McDonald's numa praça só? Eles podem estar no mesmo shopping em outra praça. Mas não na mesma praça. Eles não vão concorrer consigo mesmos. E por que a igreja faz isso? Você entendeu? Então isso é um absurdo, porque eles pregam o mesmo evangelho. Sim. Então a gente não está pregando para quem não é crente. Se essa é a visão, a gente está pregando para quem é crente, tirando gente dali e trazendo para cá. Você entendeu? Então isso para mim não é fazer missões. Sim. Isso é expandir o império dos homens e não pregar o reino de Deus. Acho que essa visão de reino, ela tem que ser muito resgatada, né, pastor? Acho que assim, a gente está muito longe disso. Muito. E o senhor está falando de certa parte de cooperação entre as denominações. E assim, é uma dificuldade tão grande, o senhor deve enfrentar, o senhor como pastor, como é difícil você unir as igrejas, as denominações, né? Como a gente está longe de um do outro. Cada um puxa a sardinha para sua brasa ou brasa para sua sardinha. E eu estava falando um dia desses, né? Eu sei que o senhor não se enquadra nisso, porque eu acompanho, mas assim, os pastores visitam outras igrejas, apenas, na grande maioria, apenas quando são convidados para pregar. Não é uma realidade? É um si mesmado, né? Consigo mesmo. Se eu não for convidado, eu não vou. Às vezes tem um evento da mesma denominação, mas eu fico em casa. Quer dizer, então falta essa cooperação. Eu lembro que, por exemplo, você fazer um trabalho do Dia da Bíblia, é uma dificuldade para você unir as igrejas, quando na verdade o foco eu ouvi certa vez, não sei se o senhor lembra, pastor, o senhor vai lembrar com certeza, um evento que a gente fez lá na estação do BRT, no Magarça, dos copos d'água. Foi até iniciativa do senhor, a gente que esteve à frente, eu estava com o senhor na frente do trabalho. Foi a Secretaria de Missões da Oeste Rio. A gente distribuiu naquela tarde 5.000 copos d'água, 5.000 folhetos. Infelizmente não deu sequência. Mas assim, infelizmente eu ouvi de um pastor depois, ele falando o seguinte, gente, será que isso vale a pena? Quantas dessas pessoas vão para nossas igrejas? Meu Deus, e daí? Aí eu fiquei chorando com ele, mas assim, o foco não é vir para nossa igreja, e daí, é vir para o reino. Já pensou, Graciano? 5.000 pessoas ouviram falar do evangelho. Eu tenho absoluta certeza que pelo menos uma aceitou Cristo. Não tenho dúvida nenhuma. Estou sendo muito pessimista, né? Tem uma coisa daquelas que me marca muito. Você falou, né? Eu era o secretário de missões da Oeste Rio 1, nós planejamos esse evento, foi muito bom. Tive a parceria de todas as igrejas, 5.000 copos d'água. A minha filha, à época, era adolescente, a Bia. Hoje ela é casada, já me deu um netinho. E me marcou muito aquele dia que a Bia foi entregar um copo d'água, ela se distraiu e ela atravessou a pista do BRT. E uma pessoa rapidamente atirou de lá. Quer dizer,
para pregar o evangelho. Quase que eu perco minha filha. Né? Eu não posso botar a culpa em Deus e nem nela e nem em ninguém, mas era uma guerra espiritual, né? De um tamanho E um enorme. desejo dela também de ir Exatamente. naquela próxima pessoa, né, Exatamente, também. né? Isso. Mas Deus livrou. E Deus sempre honra, e isso está marcado. Eu lembro do meu filho também, o Leonardo também era um garoto. Era na época, muito e legal. assim, Aquilo lá foi foi 2012. foi maravilhoso. 2012. Leonardo tinha 10 anos. Até hoje ele lembra daquilo. Que legal. E como foi importante. Vamos fazer de novo, Luciano. Vamos, pastor. Vamos juntar a igreja de Vamos todas as fazer denominações. Isso aí, é o meu né? sonho, pastor. É Eu isso fico aí, até vamos arrepiado aqui. Eu tenho um evento que eu gosto, retrô, que é só músicas antigas, bandas antigas, estou resgatando algumas, cantores que não estão muito na mídia e alguns que estão na mídia. Aí eu estou estruturando para ver se esse ano eu faço um, mas a minha ideia é fazer em praça pública ou um espaço público que a gente possa conseguir interdenominacional. Legal. Por que eu quero fazer um lance desse? Porque o objetivo é evangelizar. O objetivo é ganhar almas. O objetivo é a gente poder... porque tem muita gente que está assim, eu tenho medo de morrer. Medo de perder alguma coisa ou alguém. O senhor estava falando da sua filha. Poxa. Um exemplo. O senhor ficou com medo assim, ué. Quem não fica? Entendeu? E às vezes a gente só precisa de um detalhe. Desenvolver, ativar, se permitir a ganhar almas para Jesus. Amém. Mas é um assunto que nós vamos trazer agora. Eu vou aqui rapidinho aqui falar aqui um pouco aqui sobre esse espaço aqui. A você, meu amigo, minha amiga, nós queremos fazer um convite a você. Você pode descobrir um lugar onde seus sonhos criativos se tornam realidade. Salas de podcast como esta aqui que você está vendo, tá? Sala de gravação de áudio, estúdio de ensaio fotográfico, gravação de videoclipe interna e externa, gravação também, mensagens reflexivas sobre a palavra de Deus, cursos profissionais pelo projeto ASAF, tá? Anunciarte Produções Artísticas. Entra em contato lá pelo zap 21 984 38 3531. Grave seu cover ou live session no estúdio apenas R$450. Ótima infraestrutura e muita qualidade. Anota lá, zap 21 984 38 5351. Anunciarte Produções. Esse mês agora que passou de julho, lançamos a revista Gospel Retrô, que na capa foi o grupo Stefanos. 35 anos de... Foi o pioneiro no evangelismo de rua, pastor Carlos Alexandre, o pastor Xandão. Né? E agora no mês de agosto estamos lançando a segunda edição e na capa é a banda Vox Day. Quem não lembra de 1986, no aquele circulador que tem ali, agora tem o Rio Sul, onde era o Rio Sul, era o circulador. Sim. O lançamento do Jesus I Love You, a banda Vox Day ali, Paula Porto, foi naquela época a atração, ela estava no auge na Melodia, 93 FM e tal, e eu me lembro muito bem disso. E o Ricardo Gama, hoje pastor na Assembleia de Deus lá em Marília, ele chegou e falou, cara, vamos fazer um trabalho. Edu Porto, um garoto de 16 anos, era o vocalista do grupo. Já teve outros cantores todos. E eu paro assim e falo, meu amigo, eu quero trazer a essência do que é bom. E a revista Gospel Retrô é essa essência, onde ali você vai encontrar testemunhos de fé, visão missionária, a entrevista exclusiva, né? O Giro Retrô, onde a gente faz os eventos, as pessoas têm eventos, então nós colocamos lá, e o pastor vai estar falando daqui a pouco mais sobre eventos, e eu vou fazer questão, viu, pastor, de colocar nessa edição de agosto, tá, do seu evento, vai ser uma honra. Tá? História da música e o humor cristão. Gente, esse lance do humor cristão, as pessoas têm falado assim, Cassiano, que doideira é essa que você colocou nisso? Eu falei, amigo, vou ser sincero com você, foi a melhor coisa que eu criei, porque Deus, ele não é sissudo, ele não é carrancudo, ele é alegre,
ele tem um humor maravilhoso, entendeu? Então, amigo, como eu estava falando com o pastor aqui, será que vale a pena a gente utilizar a inteligência emocional como uma forma de criatividade e um estado de espírito através da nossa intuição? Será? Você sabe que aquela pessoa ali é de Jesus ou não? Não. Só se estiver congregando com você. Mas muitas das vezes, quando está congregando com você, o que acontece? A gente não sabe se ele é de Jesus ou não. Certo? Então, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, Luciano? Você estava até comentando sobre esse negócio aqui que a gente estava falando do Dan. O senhor tem também um programa na internet, um podcast. Fala um pouquinho sobre essa sua atividade aí também. É importante. A gente aqui faz parceria, gente. Tá? A gente não está aqui, só a gente. Não. A gente faz parceria, a gente divulga. Porque o propósito aqui é ganhar almas, é transformar vidas. Por isso que é o nome Vozes Gospel. Não é à toa que Deus me deu esse nome assim, ó. Vai lá. Falei com o Fernando, ficamos um tempo, estávamos fazendo o Netlight Podcast. Fizemos antes o Talk Show. Começou pelo Talk Show, depois o Netlight Podcast. Aí paramos um pouquinho por situações, houve mudança de estúdio também. Agora estamos no estúdio profissional. Muito bom, inclusive. Bonito, entendeu? Parabéns. Aí, vamos fazer. Então a pergunta é essa. O senhor... programa do Dan é um programa que vai lá todas as segundas-feiras no canal do YouTube da UISB, uisb.com.br, tá? youtube.com.br. O programa do Dan, ele foca mais em questões pastorais, não é? Tem sido maravilhoso. A gente ouviu lá, por exemplo, o Marcos Góes, ultimamente, tivemos com ele, né? Cantor e pastor Marcos Góes. Sim, que era da... Ele era congregacional? Ele é de origem congregacional em Bento Ribeiro. Bento Ribeiro, eu me lembro, Vigília. Isso. De Bento Ribeiro. Com a filha do pastor, Valquir da Costa Maia. E ele foi coordenador de festivais da Rádio Melodia. Exatamente. Ele foi o que trouxe. Você sabia que o Marcos Góes falou um negócio a mim que eu não sabia? Ele que trouxe Eliel do Carmo para a Melodia. Foi. Rapaz, que negócio legal, né? Olha quem é Eliel do Carmo. Um abraço, Eliel. Né? O senhor está falando de rádio, essas coisas? Nós hoje estamos observando recentemente, saiu uma matéria no jornal Globo, né, de um aluno meu. Começou comigo, pastor Robson Cabral. Que legal. Ele fazia um programa e na igreja dele tinha um jovem, Léo Melo. Hoje ele é do Sistema Globo, né? Ele é o capa do jornal O Globo. Que joia. Cara, como revelação pelos 100 anos da comunicação do Sistema Globo. 100 anos do rapaz, mas agora ficou não, ele é novinho. O Léo, poxa, ele falou, mas você vai me dar uma oportunidade? Eu falei, claro que eu vou dar uma oportunidade. Foi ali e tudo, e ele até hoje fala, comenta até nos programas, fala, caraca, Graciano é um cara que sempre, minha mulher fala, você vai fazer gravação e não vai cobrar? Filha, Deus sabe de todo mundo. Tô duro, olha o fruto aí, você está colhendo. Tá duro, não tem dinheiro, não tem nada. Mas eu falei, mas tem um legado, deixa a coisa acontecer. Tem um legado. Deus nunca deixou de sustentar, gente. Amém. Tu pode ter certeza disso. Amém. Entendeu? Então, para eu vir nessa programação, para eu vir nesse podcast com o senhor, só Jesus na causa, mas a gente está aí para isso. Rapaz, e a gente marcou 2 vezes a gravação, infelizmente não foi possível. Não mas Deus foi queria que acontecesse. Hoje. Né? Deus queria que acontecesse. Bom, você falou de uma programação aí, de um evento, posso divulgar? Claro, pode, à vontade. Então, nós somos congregacionais e estamos no Brasil há 170 anos. Já falamos isso aqui no início do programa. Nós vamos comemorar esses 170 anos agora no dia 16 de agosto, é um sábado. Vai acontecer na Pedra de Guaratiba, né? Nós estamos iniciando agora o mês de agosto. Esse programa você vai assistir numa sexta-feira e a gente está aqui, né, gravando. E eu queria que você, então, por favor, planejasse essa data, 16 de agosto, para estar com a gente ali na Pedra de Guaratiba. Não precisa nem dar endereço, é Rua Belchior da Fonseca, não me lembro o número agora, mas ao lado da Conlurbe, né? No muro da Conlurbe ali, tem o abrigo da Pedra e tem o Seminário da Pedra. Vai ser no portão do Seminário da Pedra, nossa festa, tá? Então a gente vai ter lá o pastor Paulo César, do Grupo Logos, vai ter lá o próprio Marcos Góes, que eu acabei de falar, que gravei um programa com ele. Vai ser muito legal ter você lá, barracas, almoço, é uma comemoração muito especial durante todo o dia de sábado, 16 de agosto, tá? A nossa data, de fato, é 19. No dia 19, pastor,
eu e mais os outros diretores da UECB estaremos em Brasília. Vamos receber um título, né, de comenda de um deputado federal que propôs, e a Câmara vai fazer uma sessão especial para a comemoração dos 170 anos do congregacionalismo brasileiro. Então, fico muito honrado com isso. Sobre a história denominacional, eu queria citar aqui alguns nomes que talvez eu não tenha falado nem um quinto do mínimo que eu pudesse falar, lógico, o tempo é pouco, mas eu queria que você pesquisasse na internet alguns autores que tratam desse assunto com muito zelo, sabe, com muita capacidade. Pastor Hidauro Campos, meu colega, pastor da igreja de Niterói, hoje é um grande historiador e escritor de livros, você vai encontrá-lo nas redes sociais. Hidauro Campos, tá? Você vai encontrar também Douglas Nassif Cardoso, um historiador renomado do congregacionalismo brasileiro. Você vai encontrar Lindon Araújo dos Santos, professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu também sou servidor público, e é um historiador da nossa denominação, e muitos outros que eu talvez até pudesse citar aqui, mas o tempo é pouco. Então, eu queria deixar estes para você pensar. São pessoas que vão trazer à luz muitas das informações que eu não pude, talvez, esclarecer aqui, tá bom? Pastor, quais os maiores... 2025, né? Já caminhando para 2026, voa, né, na verdade. Quais os maiores desafios da denominação hoje? Assim, a gente sabe que a denominação, a gente está falando aqui da denominação, mas a igreja congregacional, talvez a maioria não saiba, mas assim, a gente está falando aqui mais especificamente da União de Igrejas. Isso. Mas a gente tem no Nordeste também a Associação de Igrejas. Né? Aliança, que também é muito forte no Nordeste, né? que tem vive em harmonia, né, com a União, a gente tem esse laço. Mas assim, em relação à igreja congregacional, quais são os maiores desafios hoje, 2025, para a igreja congregacional no Brasil? Em se tratando de UISCB, mais o que diz respeito a nós temos uma Assembleia Geral que vai acontecer em fevereiro de 2026, lá no centro-oeste do Brasil, na cidade de Caldas Novas, né? Nessas decisões que vão ser tomadas, há uma eleição de uma nova diretoria e tal. Isso eu estou falando da nossa denominação. Os congregacionais como um todo, né, a proposta, eu creio, posso falar pelos meus irmãos da Aliança, posso falar pelos nossos co-irmãos que nem têm o nome de congregacional, mas têm o governo congregacional, que é a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Né? Então, nós queremos tratar, e sempre foi a nossa meta, o nosso foco, né, da expansão do Evangelho. Cada um de nós de uma forma diferente. Por exemplo, a Cristã Evangélica tem uma gráfica maravilhosa que que envia revistas, né, para várias denominações, inclusive os batistas utilizam muitas dessas revistas, né, nós congregacionais presbiterianos, maravilhoso, de escola bíblica. Talvez seja o melhor do Brasil. Eu creio que seja. Né? É um parque gráfico. Eu fui lá uma vez. Maravilhoso. Tive a oportunidade com os pastores do Pastoreio de Pastores, a gente tem em São José dos Campos. A gente foi com o pastor, me fala. João Carlos. Mas o que era da Isaías? Não, aquele estrangeiro que faleceu, esqueci o nome dele. Me lembro o nome dele. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas a época quem era o pastor, acho que ainda era o João Arantes. Não, mas eu digo que ele foi que esteve com a gente. Fundou. Tá, não me lembro. Mas enfim, a igreja congregacional e as co-irmãs, a ideia nossa é de realmente expandir o Evangelho. Então, nós estamos fazendo o projeto do Sombraio, como eu falei, temos 50 campos espalhados pelo Brasil, né? Temos pregado o Evangelho de uma forma fiel às Escrituras, os cristãos, os membros da Cristã Evangélica expandem através da sua literatura, né? A Aliança é uma denominação muito forte no Nordeste, que também tem expandido muito através da evangelização. Então, eu creio que o foco não é necessariamente aumentar o número de igrejas congregacionais apenas, mas de olhar para o reino e expandir o Evangelho onde não haja ainda a pregação do Evangelho. É possível, né? É possível. Pastor, agora vamos mudar esse conceito, essas palavras que a gente está falando aqui. Fala um pouquinho sobre algum testemunho que tenha marcado a sua vida, ou pode ser da família, ou do próprio seu trabalho. O senhor é um gestor público, né? Sim. Então, fique à vontade aí para comentar um pouquinho, para as pessoas saberem também um pouquinho que isso não é só congregacional. Posso olhar para lá, para me dirigir? À vontade. Então, eu queria dizer que Deus me fez nascer de novo quando eu criei em Jesus, lá aos 12 anos de idade, e não foi numa igreja congregacional, foi numa igreja Assembleia de Deus, com quem eu tenho grandes vínculos, respeito e admiração. Minha mãe tem 84 anos e ela é assembleiana, né?
e eu tenho um carinho muito grande pelos meus irmãos assembleanos. Depois eu me tornei congregacional quando me casei com Maria Laura, já estou casado há 35 anos. Hoje nós temos 2 filhas, hoje nós temos 2 netos, né? Há 25 anos eu estou exercendo o ministério pastoral. E uma coisa que me chamou a atenção desde quando eu comecei a minha vida ministerial foi o amor pela obra missionária. Eu comecei num campo missionário, né? Depois eu me tornei pastor de igreja local. E aí, Graciano, por saber das dificuldades que vive o missionário no campo, que abre mão da sua família, da sua igreja local, do seu sustento, para dar a sua vida, né, totalmente ao Senhor, no sentido de alcançar os não alcançados, eu vi que missionários precisam de veículos. Nós vivemos no século XXI, né? E por mais que eu seja do século XX, a gente vive no século XXI. E aí, durante todo esse tempo, eu tenho um livro que eu escrevi chamado Fusca Missionário, né? Durante todo esse tempo, eu já investi a minha vida, gastei a minha vida, né, em reconhecer essa necessidade e encontrar veículos com parcerias. Você falou de parceria, não foi, Graciano? Com parcerias para levar esses veículos aos campos missionários. Então, comecei levando um Fusca para o Espírito Santo ainda na década de 90, né, para o pastor Paulo Rogério Nunes Almeida, ele era missionário em Serra. Levei um Fusca de Itaguaí, compramos com amigos, ele pagou a maior parte, ele, na verdade, comprou o Fusca e levamos o carro para ele, para o campo missionário. Depois entendi que era necessário levar um para Paraíba, levamos uma veraneio em 1999 para Paraíba. De lá para cá já são mais de 7 carros. Aí, quando chegou em 2017, eu fui levar uma Uno para o pastor Sebastião, que hoje já está com o Senhor, lá no Cariri da Paraíba. E nessa viagem eu sofri um acidente. Eu estava servindo o Senhor, levando um carro para o missionário, junto com um amigo, e no estado de Alagoas, no meio de uma madrugada, uma caminhonete com um bêbado atravessou a rodovia, que era uma BR-101, e me pegou do outro lado da rodovia. Eu estava dormindo, acordei com aquele susto do acidente, e eu fiquei 27 dias internado no hospital. O carro deu perda total para a seguradora, mas a pessoa que bateu assumiu o prejuízo e pagou muito mais do que a metade do que valia o carro para restaurar o carro e entregar no campo missionário, por entender a importância daquele carro e daquela viagem. Para a seguradora, ou que não tinha seguro, mas para qualquer outra fonte, ele daria perda total. Só que esse carro ele foi restaurado e está hoje lá servindo ao campo missionário em Aroeiras. Deus me restaurou. Foram 27 dias com 5 costelas fraturadas, sozinho, longe da família. Deus mandou um primo para ficar meu acompanhante no hospital à época. A minha esposa foi visitar uma vez e voltou. E depois daqueles dias eu tive que voltar de carro. 2.600 quilômetros de carro, porque eu não podia voar, já que a pressurização do voo afetaria de novo o meu pulmão, que havia sido recuperado até aquele momento, porque as costelas não tinham colado. Então, eu estou aqui inteiro. Eu imaginei que não passaria daquele acidente, porque foi terrível. 40 minutos preso nas ferragens, até que chegasse o socorro. Eu estava lúcido e eu ouvia pessoas passando do lado, caminhoneiros que paravam na estrada e diziam assim, esse já era, porque eu não podia falar. Até uma respiração doía. Missionário surgiu das cinzas. Exatamente. E dali, Graciano, quando chegou um policial rodoviária federal, Gil Eanes, o nome desse policial, eu nunca vou esquecer. Ele chegou e ele ouviu o meu amigo, que estava dirigindo na hora. Eu não estava dirigindo, eu estava deitado do lado dormindo. Sim. A gente estava trocando o volante, a direção. Esse Gil Eanes ouviu quando o Marcelo, meu amigo, falou assim, pastor, aguenta aí, está chegando socorro. Aí ele falou, ele é pastor? Aí o Marcelo falou, é pastor. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, eu vou cuidar de você como se você fosse o meu pastor. Olha o anjo eu aí vou que lhe Deus tirar mandou daqui. para você. Ele disse, eu vou lhe tirar daqui. O senhor não morreu, o senhor está vivo. Eu vou até lhe tirar daqui. Agora, sabe por quê? Porque os caminhoneiros diziam assim, esse já era. E ele chegou para mim e falou assim, o senhor não morreu, o senhor está vivo. Eu vou cuidar do senhor como se o senhor fosse o meu pastor. E eles arrombaram a porta porque chegou o SAMU, mas não chegou o bombeiro. E o SAMU não podia me tirar de lá, só podia pôr oxigênio. E eles arrombaram a porta com pé de cabra. Cada balançada que dava no carro era uma perfurada no pulmão. Mas eles arrombaram, me tiraram, me puseram na maca. Eu fui para o hospital em Arapiraca e lá fui socorrido, muito bem cuidado. 27 dias depois eu estava na minha casa, aqui em Campo Grande, restaurado para a glória de Deus. Passou um tempo, tenho as minhas dificuldades ainda hoje, né? Sim, meu pulmão direito... Ficou uma sequela, mas o senhor está eu me emociono de falar, mas eu estou vivo.
Eu também estou A gente emocionado aqui. acompanhou, o senhor pastoreava Mato Alto, né? Mato Alto. Eu lembro Eu que me lembro. Eu tô vivo. a gente teve um Graças a Deus. encontro de pastores, pastoreio de pastores, que foi lá exatamente quando o senhor estava internado ainda. E a gente clamou, eu lembro muito, isso me marca muito, que a gente na madrugada, a gente clamou pela vida do senhor. Isso tinha sido assim, tinha acabado de acontecer. E assim, ficava aquela incerteza, né? Mas como que a igreja se uniu também em oração. E foi um milagre realmente, né, pastor? Só para linkar com o meu testemunho, esse deveria ser o 7º carro que eu estava levando para o campo. Chegou lá, está lá até hoje. O missionário de lá, o pastor Sebastião já foi para o céu, né? Mas o missionário que substituiu ele usa a Uno. A Uno, que eu quase morri dentro dela, é o carro do campo É missionário. o carro da corrida. E a gente está para levar, isso é novidade, ninguém está sabendo ainda, Legal. tá? Novidade. Primeira mão aí, ó. A gente está para levar um carro que foi doado por um irmão lá da região dos Lagos para o campo de Terra Nova do Norte. Legal. É uma Doblô 2006, né? Bacana. Ela está aqui na casa do pastor Antônio Felisberto, na Baixada Fluminense, em Mesquita. A documentação está sendo feita, nós vamos levá-la até Terra Nova do Norte. Aí o pessoal pergunta, mas por que é que não manda numa cegonha? Ora, é mais gostoso, tem emoção, sabe? E um Participação dos vai irmãos. ter história para contar, eu né, quero se chegar for lá e você entregar a conta. chave. Não, e outra coisa, o senhor está tendo, como que eu falei, o senhor ministério que Deus está me deu. cometendo um ato de ousadia, É o ministério que Deus me porque deu. Deus lhe permitiu fazer isso. Rapaz, em 2017, eu tinha um Fusca parado dentro de um sítio de um amigo, lá em Santa Cândida. A missionária de Almadina, no sul da Bahia, falou, pastor, arruma um carro para mim também. Eu já tinha mandado uns 6 carros. Aí ela falou isso para mim. Eu falei, eu tenho um Fusca, serve? Ela falou, mas Fusca é carro? Eu falei, é carro. Aí E que carro, né? Que aguenta tudo. nós gastamos 10 mil reais para restaurar o Fusca. Talvez vendendo aquele sucata e comprando um carro para ela lá, seria melhor. Mas a parceria, os irmãos contribuindo. A história, né? Nós restauramos. Foi Ele coisa igual o tinha Luciano Huck. história, né? Igual o Luciano Huck. Foi restauração, Darciano. Peguei o carro em Campinas, que onde a gente mandou restaurar foi em Campinas. O Fusca estava no Rio. O caminhão levou para Campinas, restauramos, levei para Bahia rodando o Fusca. Entregamos na mão da missionária. Ele não está mais em Almadina. Agora ele está lá no sul da Bahia ainda, em Ilhéus, e de Ilhéus já foi para um outro campo, ao outro lado do rio. Esse carro roda os campos missionários, é o Fusca missionário. Quer dizer, o senhor tem uma visão. O senhor Missionário se precisa de carro. permitiu com que Deus lhe usasse com essa visão missionária, Amém. né? E, pastor, o senhor contou sobre esse detalhe aí, mas vamos falar um pouquinho sobre o professor universitário, o homem que está formando novos, né, educadores por esse país. Também o senhor leciona, não é isso? Não, eu formo com a vida. Eu leciono com a vida. seminário, né? Na universidade, eu sou técnico administrativo, né? Sim. E os meus colegas todos me tratam com muito zelo e respeito por eu ser um pastor, né? Os alunos também. Ali eu tenho um amigo, Renato. Renato Ribeiro é meu amigo Renato também. Ribeiro. Ele já está aposentado. Tom Liver. Que é meu Tom amigo também. Liver. Gravou com você, não foi? Foi e... Ambos aposentados. E eu fiz muito evento naquele Gustavão lá. Renato está por onde? Renato hoje mora aqui em Campo Grande, Paciência, na verdade, né? Legal, muito tempo. Ele não está pastoreando atualmente, já Um passou abraço, dos 70, Renato. já passou dos 70. É menino ainda, né? Jogador. Tá jogando bola ainda. Craque de bola. Jogador, jogava bola. Eu Almocei sei. com ele semana passada. Jogava não, joga, é craque. Almocei com ele semana passada. Eu não abraço, tenho Renato. mais contato dele, não. Eu passo eu por tinha ele, antigamente. eu passo, é meu amigo. Saudade do amigo. Mas então, lá na universidade, uma coisa interessante que acontece, Graciano, eu não dou aula na universidade, dou aula no seminário. Lá eu sou servidor técnico. Na universidade, há poucos dias, no setor onde eu trabalho, que é o Instituto de Educação, um moço subiu no telhado para se suicidar. Era um aluno que estava em crise emocional, né? Sim. E onde é que eles foram encontrar socorro? Na guarda e no pastor Antônio. Né? Buscaram a guarda para tentar fazer com que o menino descesse. Ele não conseguiu. Aí foram na minha sala. Pastor Antônio, é o senhor. Aí eu fui lá. Aí sentei, conversei com ele. Meu amigo, desce daí e tal. Sentei com ele. O que aconteceu? Né? Você está jovem, você tem uma vida inteira pela frente. E aí consegui convencê-lo de que aquilo não valia a pena. Outro dia eu estava no outro departamento, que era o Departamento de Educação Física. Aí eu vou falar para um público que não necessariamente é cristão como nós. Mas aquela moça, ela não estava em crise de esquizofrenia, como os meus colegas pensavam. Sim. Ela estava num momento de possessão demoníaca. Endemoniada. Era uma jovem, né, aluna do curso, que estava sem controle. Ela saiu correndo pelo campus da universidade, entrando na frente de carro. Depois ela voltou e disse que ninguém podia encostar nela.
Ela estava ao lado do Discóbulo, que é o símbolo da educação física, no centro do jardim do nosso departamento. E ninguém encostava nela. E aí eu cheguei perto, disseram, chama o pastor Antônio. Aí eu cheguei, fui perto dela, falei assim, eu posso te dar um abraço? Aí ela não olhou para mim. Aí eu comecei a orar, Senhor, por favor, fala ao coração dela. Senhor, eu quero tirá-la daquela situação. E eu me coloquei como instrumento de Deus, ela permitiu. Quando eu cheguei, eu abracei e orei por ela baixinho, para que ninguém ouvisse. Tinha muitos alunos, uma plateia enorme, né? Eu abracei e orei por ela. Orei por ela e orei com a autoridade de Deus, repreendendo aquele espírito maligno que estava possuindo. Na hora, aquela moça ficou liberta. Eu a pus dentro do carro, para a glória de Deus, dentro do meu carro, junto com outro colega de trabalho, o Ronaldo. Nós fomos levá-la na casa dela, em São João do Meriti. Entreguei para a mãe dela e disse, cuide dela. Ela precisa de cuidado familiar, espiritual e emocional. Cuide dela. Né? Então, o pastor não deixa de ser pastor. Nem contar com a caneta na mão e o computador na frente. Não deixa, não deixa. Eu acho interessante que a salvação de uma única alma é mais importante que a produção. Amém. Eu acho que a gente deve se preocupar, sim, com o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, porque eu tô aprendendo muito com as minhas netas. É impressionante, neto, né? Ela tem 4 anos, a Radassa mais velha, e a outra tem 1 ano e meio, a Hannah. A Radassa, ela vai para a escolinha dela na igreja, na escola bíblica, e ela quer dar aula para as crianças, porque ela aprendeu desde cedo, na barriga da mãe eu cantava, eu orava, falava a palavra. Ela foi ensinada dessa forma. E, olha, ela tem algo diferente naquela menina, de 4 anos. Nós fizemos um teste, a minha nora, a Késia, e meu filho, o Diego, fizeram um teste com ela nesse tempo para ver bem dotado. A mulher falou, essa criança tem quase 9, 10 anos. De coisa, tão especial que ela é. E ela é muito esperta. Meu amigo, não fala nada para ela assim, ela conta para a mãe e para o pai. Ela sempre fala, a mãe pergunta, e aí, como é que foi o seu dia? Isso. Aí a mãe... Isso é ótimo, né? Por que eu falei com a minha esposa? Eu falei assim, isso é uma dádiva. Isso é algo que... eu fico feliz de saber que uma criança está sendo cuidada nesse sentido. Eu não nasci evangélico. Cheguei a ser coroinha na Igreja Católica, fiz... Primeira comunhão, crisma, me batizei na Igreja Católica, eu era o orador principal das missas da Igreja Católica, eu cantava na Igreja Católica, nem falei, você cantou? Isso é porque eu sou radialista, mas se eu seguisse, eu tenho certeza que eu estava bem mesmo, mas não vem esse caso. O Milton Luiz tocava comigo. Você lembra do Milton Luiz? Essa voz tua aí, rapaz, isso dá um grave bonito, hein? Sim, e aí eu falei assim, gente, como a gente deve cuidar de nossos filhos? Nós estávamos comentando, né, sobre o negócio de filhos. Filho de pastor, então. Filhos de pastor precisa muito. E quantos filhos de pastores estão desviados? Graciano, nós planejamos a cada 2 anos um encontro de filhos de pastores. O primeiro aconteceu num sítio em Santa Cândida em setembro de 2024. O próximo agora 2026, né? Esse encontro visa exatamente isso. Nós colocamos tutores, ou seja, filhos de pastores já maduros para tutoriar filhos de pastores ainda no início da sua caminhada. Isso é excepcional no DAM, cuidar da família pastoral. Depois, nos anos intercalados, nós temos um encontro de pastores e esposas. Vai acontecer em setembro desse ano, já que o ano que vem é encontro de filhos, o desse ano é de pastores e esposas, que é um encontro de casais só para pastores. Isso vai acontecer lá em Itaboraí, nos dias 19 e 21 de setembro desse ano. Tem inscrição aberta. Se você é pastor e quer participar, entre em contato comigo depois. Então, esse encontro é um encontro de tratativas com o pastor e a sua família. Se o pastor não tiver um casamento bem equilibrado, bem estruturado... porque às vezes ele lá no púlpito, né? Exatamente. Ele é o santarrão. Aí a mulher diz assim, é melhor morar na igreja. Melhor morar na igreja. A mulher vai dizer, é melhor a gente morar aqui na igreja. Mas pastores precisam de cuidado nessas às vezes esse negócio aí, né? É verdade. Quando a pessoa fala, eu conheço testemunho de pessoas que
É isso aí mesmo. Hoje é muito mais do que aquele departamento, pastor Luciano, que no tempo passado, você deve se lembrar, quando alguém falava assim, o Dan está ligando para o pastor, todo mundo ficava com medo. Opa, o Dan, Vai excluir aquele pastor. Agora não. Agora o Dan liga para o pastor e fala assim, meu irmão, vamos participar do encontro. Se você não tiver condição, o Dan banca. Se você não tiver condição, o Dan ajuda. Aí, viu? Sabe? Isso é benção. Isso é legal. É outra visão, cara. O Dan socorre, Luciano. O Dan tem atendimento de psicólogos gratuito para os pastores que pagam uma anuidade de R$100 por ano. Ou seja, dá menos de R$9 por mês. Ele tem direito a atendimento psicológico para ele, para a esposa e para os filhos, gratuitamente. Isso é O maravilhoso. Dan banca isso, sabe? E hoje, por exemplo, tem famílias que estão tratando o esposo e a esposa, são 4 sessões por mês. Cada sessão, no custo básico, no custo de bem consulta caro. social. Não, eu falo de consulta social, R$50. Tá. Tayane, que foi minha ovelha na segunda igreja de Campo Grande, é Filha do psicóloga, Benésio. filha do Benésio, é psicóloga parceira do Dan. Ela atende uma esposa de pastor. Então ela recebe o ínfimo. Nem o conselho de psicologia permite que o psicólogo cobre tão pouco. Mas ela entende que é uma consulta social. Aí o Dan gasta com esse pastor, digamos assim, investe na vida dele, R$200 a cada mês. Se ele ficar um ano sendo atendido, são R$2.400. Ele pagou 100 de anuidade. Se for ele e a esposa, são R$4.800. Ele pagou 100 de anuidade. Então, o Dan faz esse socorro porque a gente entende que o pós-pandemia é um momento de doenças emocionais muito assim aumentadas. E a né? gente precisa olhar mais para isso, né? Lógico, Se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas assim, acho que as igrejas, não tenho certeza, as igrejas precisam focar mais nisso, né? O pastor tem que estar saudável. A gente está preocupado, eu estou falando não da igreja congregacional, estou falando em linhas gerais, Sim. com eventos, com festividades, com isso, com aquilo, né? E a igreja acaba se sufocando e o ser humano que está do meu lado muitas das vezes padecendo, e a liderança muitas das vezes, e a gente olha para a liderança e acha que é algo, né, que é inatingível, inalcançável, é inabalável, e a gente sofre. E ter isso da parte da denominação, isso é maravilhoso. Luciano, tem pastor hoje, Graciano e Luciano, tem pastor hoje vivendo, sobrevivendo, com um salário mínimo, com 2 salários mínimos, em igrejas que eles pastoreiam, que tem médicos como membros e que entregam seus dízimos. Sabe, as igrejas não valorizam o ministério pastoral. Né? É uma incoerência. Para ser muito, muito econômico, é uma incoerência. Imagine um pastor que cuida de famílias, de gente, envolve o seu tempo, demanda as suas emoções para cuidar de pessoas, tendo um reconhecimento tão ínfimo, tão ínfimo. Isso é inaceitável. Mas a gente está vendo um pouco, assim, acredito, né, que começa a haver uma mudança nesse pensamento. Isso parte muito da liderança da própria denominação, seja congregacional, seja batista. Até porque a gente está falando de uma realidade que não é congregacional, não, é uma realidade que é geral. Né? Então, assim, precisa ter, até você que está nos assistindo, né, que você possa orar mais pelo seu pastor, pela sua liderança, porque, assim, eu não estou advogando em causa própria, hoje eu não estou pastoreando. Mas pastor é gente. Porque, assim, e às vezes isso é perdido, né, parece. Talvez até por uma questão de estereótipo que as pessoas colocam, né, que o pastor parece que é inalcançável, até em relação à própria, se a gente for olhar, não estou criticando, mas assim, a própria configuração de uma igreja, né, no patamar acima está o pastor, né, e parece que essa ideia, ela alcança você e você não, mas não tem isso, né, nós somos, o pastor é ovelha também, então você que é ovelha, ore pelo seu pastor, faça isso, e não em momentos específicos, ore todos os dias pelo Deixa eu deixar pastor. uma palavra para os nossos ouvintes ali, os nossos web espectadores. Claro. Eu ia até fazer essa pergunta de seguinte: que legado o senhor deseja deixar? Qual a sua oração para as próximas gerações e qual a sua reflexão? É só olhar para aquela câmera aí. Eu estou aqui para representar o DAN, o ISB e o Departamento de Atividades Ministeriais. Eu queria, se você é um crente em Jesus, se você é pastoreado por alguém, a minha fala para você é: olhe o seu pastor como um ser humano como você. Se você ouvir triste, chegue perto dele e pergunte: pastor, quem é que está ali pastoreando? Porque pastores também são ovelhas. O pastor Luciano falou isso aqui agora há pouco. Eles precisam de alguém para pastoreá-los. Pastores não são super-homens. Pastores têm famílias, têm esposas, têm filhos, têm contas para pagar, têm saúde fragilizada, tem dificuldades no dia a dia e talvez ele esteja precisando só de uma pergunta sua: pastor, o que você precisa? Eu quero orar por você.
além de orar, Tiago diz assim, se você souber que o seu irmão está passando uma dificuldade e você não o ajudar, você está pecando nisso. Então, eu queria convidá-lo a refletir o seguinte, se o seu pastor precisa de você, muito mais do que oração, se prontifique a abençoar a vida dele naquilo que você pode, naquilo que você pode. A Bíblia é clara de que o obreiro é digno do seu salário. Quem sabe você está vendo a sua igreja como um todo, né? Não reconhecer o seu pastor como deveria fazê-lo. Então, quem sabe você vai ser o instrumento de Deus para chamar aqueles que são os oficiais, os presbíteros, os administradores desta igreja, enquanto CNPJ, instituição, dizer para eles, nós temos um pastor que precisa de um reconhecimento melhor. Quem sabe um aumento salarial. O pastor está falando em causa própria. Acabo de dizer aqui com relação ao pastor Luciano, ele disse, e eu vou dizer também, eu não estou pastoreando uma igreja local agora para falar em causa própria. Eu não estou pastoreando para ter uma igreja com a qual eu pudesse, quem sabe, estar mandando uma indireta. Não é isso. Eu não estou no púlpito de uma igreja efetivamente. Mas há pastores passando por dificuldades enormes, porque as suas ovelhas não o veem como simples seres humanos, que são instrumentos de Deus na vida deles, mas que às vezes não são reconhecidos como tais. Então, quem sabe, você pode ser um instrumento de Deus e dizer assim, irmãos, vamos reconhecer. Irmãos, esse pastor, como é que está a saúde dele? Irmãos, se nós temos lá na nossa família um plano de saúde, por que ele não tem? Se nós temos lá na nossa família, sabe, um direito a viajar uma vez por ano de férias com os nossos filhos, por que ele não pode fazer isso? Irmãos, se nós temos um carro digno para vir à igreja, fazer nossas compras e ir ao trabalho, por que ele não tem? Ele precisa ser reconhecido como um ser humano, como um pai de família, como um cidadão, e que você o ame e veja essa necessidade para que ele seja abençoado. Um pastor saudável vai deixar a sua igreja cada vez mais saudável para a glória de Deus. Eu creio nisso. Pastor, nós precisamos cometer o nosso ato da melhor maneira, né? E eu tenho orado muito a Deus, preocupado com essa situação em si, porque além de querer ser o provedor da minha casa, da minha família, eu quero ser o provedor do homem que Deus colocou na minha vida, ou a mulher que Deus colocou na minha vida, por causa da minha igreja tem pastoras, né? Para eu ser o provedor também, eu abençoá-lo. E muitas das vezes a gente não faz isso. Eu quero mandar aqui, você também pode fazer isso? Fala das nossas plataformas. Já estamos no final, terminando? Fala das nossas plataformas. Você que a gente está chegando no finalzinho, né? Então, esse programa está aqui no YouTube, Vozes de Gospel OFC, fácil de encontrar. E também nas outras mídias, Facebook, TikTok, Instagram, Vozes de Gospel Podcast. Procura lá, faça sua inscrição, dá sua curtida. Sempre tem conteúdo legal, informações sobre o mundo gospel também. Então vai ser interessante, a gente conta com você sempre. Você é nosso parceiro nessa aí. Fala, Graciano. Olha só, eu quero mandar um alô também a pessoas que se inscreveram, pessoas que estão sempre assistindo. Engraçado, as pessoas, recentemente eu observei, muita gente assiste, mas não curte, não se inscreve. E, meu amigo, vai lá, dá uma moral lá. Dá um joinha, né? Não custa nada. Não custa nada, dá uma moral para os velhinhos aqui, por favor. O Graciano, pode compartilhar também, cara. Compartilhar com os amigos. Pastor Geraldo Marques, foi um prazer. Ele tem um grupo, Amigos de Oração, há mais de 15 anos. Eu fui convidado recentemente a participar desse grupo. Mas que maravilha, que benção. Lá eu revi muitas pessoas que eu não via. O missionário Alonso, que tinha o grupo Oráculo, que era um grupo que trouxe o reggae, trouxe o baião para evangelizar. Legal. Né? Muito tempo mesmo. O Jorge Luiz, que é da igreja do Robson Cabral, do apóstolo Robson Cabral, que é a UNSPO, né? Também o pastor Xande, Gilberto, meu amigo Gilberto, que é da Igreja Batista, ao Elias Batista do Vale, ao Francisco Chaves, ao Jonesi Inácio, ao Raimundo, ao Rogério, enfim, a você, meu amigo e minha amiga, vai, dá essa moral. Pastor, as suas últimas considerações aí, dá o seu contato, pode ficar à vontade falando aí, tá? O que o senhor desejar. Bom, eu quero agradecer a vocês pelo convite, me sinto honrado de ter sentado aqui em lugar que outras pessoas muito mais importantes sentaram, e eu sei que outras virão. Eu quero agradecer você que nos assiste. Meu contato,
Se você digitar Pastor Antônio Ramos, tudo junto, Pastor Antônio Ramos, em minúsculo, você vai encontrar tanto no Instagram quanto no Facebook. E aí você pode também, eu não tenho muitas redes sociais, Instagram e Facebook são as que eu mais utilizo, mas tem também o YouTube, um canal lá, tá? Tudo isso, Pastor Antônio Ramos. E você pode anotar meu número se quiser, tá? Não sei se depois a produção pode pôr esse número na tela, mas eu vou dizer aqui, tá? 21, eu não tenho problema de dar meu número de celular. Pode ligar e pode mandar mensagem. 21 983 96 1280, ok? 21 983 96 1280. Só não manda mensagem entre meia-noite e 6 da manhã, porque eu estou dormindo, tá bom? Abraço, obrigado. Pastor, muito obrigado. Eu quero agradecer muito foi um prazer, realmente. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, querendo Deus. Mas, assim, estende o nosso grande abraço a toda a denominação, pastor Rovanildo, a direção, a sua família também, esposa, filhas, genros, netos. Eu acompanho sempre lá. Que legal. Eu gosto muito de seguir, de ver esse exemplo de família. O senhor como avô é muito. Eu vi seus meninos bem pequenininhos, já estão enormes. Agora já me passaram. Léo já está um homem. Não que me passar seja uma vantagem, eu não sou alto. Imagina. Mas os dois já me passaram já há muito tempo. Legal. Mas um prazer realmente. E quero dar um recado também, você que é congregacional, divulga aqui a gente está. A ideia desse programa hoje também é falar um pouco da relevância da igreja congregacional dentro do universo evangélico no Brasil. E se você não conhecer a história, claro que bem rápido aqui, pode conhecer um pouquinho da história. Se quiser conhecer mais, tem várias fontes aí, o próprio pastor, eu tenho certeza que terá o maior prazer em te explicar mais. Eu sei um pouquinho também, fico à disposição também assim, mas é uma denominação que eu particularmente guardo com muito carinho. Principalmente a minha igreja de infância, a igreja de Mato Alto, o pastor teve o prazer de pastorear também por algum tempo lá. Irmãos queridos. Quantos anos, pastor? 5 anos. Hoje é o pastor Afonso. Isso, né? Evaldo Afonso, meu amigo. Evaldo Afonso, bênção também, pastor, um abraço, pastor Afonso, toda a igreja amada de Mato Alto também. Então, muito obrigado a você e fica com a gente aí, compartilha sempre a palavra de Deus através desse podcast. Pastor Antônio Carlos Ramos, muito obrigado, por abrir o coração, por compartilhar conosco preciosas lições de testemunho missionário. Glória a Deus. Do Dan. Amém. Né? E da sua vida particular, pessoal. Que Deus continue renovando. Tá? Eu que agradeço. Suas forças e que o seu ministério. Amém. Porque o senhor pode não estar à frente de uma igreja, mas o senhor tem o seu ministério, que Deus lhe colocou. Eu pastoreio pastores, isso é mais difícil. O senhor possa alcançar muitas vidas por muitos e muitos anos. Amém. Tá? Eu gostaria que o senhor estivesse orando e o Luciano vai encerrar a nossa programação. Mas antes, sexta-feira, tá? Pastor Antônio Carlos Ramos, às 21 horas no canal do YouTube, Vozes Gospel OFC. Você não pode deixar de se inscrever, compartilhar, o joinha, curtir e comentar. Avalia esse bate-papo aqui, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos abençoou nesse tempo de conversa aqui. Sim, e nós pudemos, Senhor, ter o privilégio de explanar, trazer informações que eu sei que vão ser úteis para aqueles que nos assistem. Eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor, que Tu continues abençoando esse programa. Onde quer que chegue, Senhor, esse vídeo, onde quer que chegue os outros vídeos desse programa, Senhor, que sirvam como instrumentos do Senhor para alcançar novas vidas, para mexer com a vida de pessoas que estão longe do Senhor e atraí-las novamente a Ti. Te agradeço pela vida do Graciano, pela vida do pastor Luciano. Eu oro pelo programa Vozes Gospel e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Até a próxima. Só um recado. Não esqueça de orar pelo seu pastor. Independente da denominação, ore pelo seu pastor, pela sua pastora, enfim. Olhe, coloque como prioridade orar pela sua liderança, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima sexta, querendo Deus. Fica na paz. Nós estamos aqui para apresentar para vocês as áreas que temos aqui no estúdio. E aqui é a área podcast. Gente, top, né? A gente acabou de gravar um aqui muito bom, assista. E aqui é onde os vídeos são editados. Olha, esse é um lugar top demais. Dá, Vitória, apresentar seu local. Esse aqui é o lugar, é a nossa
sala de edição, super ultra mega tecnológica, perfeita. Tem tudo que você precisa. Aqui temos uma sala de reuniões e de trabalho, tá, minha filha? Escritório, sim. Reuniões aqui é topíssimo. Senhora, quer apresentar também? Ou você Não, a apresentadora aqui, ó. Aqui temos a nossa secretária, super ultra mega maravilhosa. Coordenadora. Aqui, coordenadora, secretária, tudo. Respeita ela, gente, aqui, ó. Top. Outra sala aí. E aqui, que tal uma aguinha? Se vocês quiserem, né? Uma aguinha, ó. Tem um cafezinho aqui de mexe pra gente tomar um biscoitinho pra comer. E aqui, gente, olha essa sala. Olha quem está aqui nessa sala, uma das nossas alunas. Oi. Aqui é a nossa sala de música, perfeita pra você aprender a cantar. Simbora com a gente. Mostra aqui, ó. Curso de música, minha foto. Isso. E tem Wi-Fi, tá? Glória a Deus pelo Wi-Fi. Vamos descendo pra conhecer o estúdio lá embaixo. Sejam bem-vindos! Essa é a recepção que eu mais gosto. Principal. Esse aqui é o nosso estúdio anunciar. Mostra aí algo que tem aí dentro. Aqui, mesmo que você não seja profissional, você se sente profissional. Tira uma foto minha então, depois, dos bastidores. Tá bom. Aqui dentro é o compartimento onde a gente grava as nossas músicas, onde o cantor fica. E aqui em volta temos as salas, né, que são privativos. Aqui é o estúdio que a gente faz o nosso estágio do curso. Então assim, olha que espaço maravilhoso pra você aprender. Isso aqui, ó. Calma. Venha. Ó, vou mostrar a minha habilidade. Utilidade, muito bom. Nota zero. Ai, cantador. Aqui, ó. Bom, é. Canta aí. Você é de um lado, outro é o de outro. Olha O aqui. que é isso aqui? Por que tem isso aqui? Como é que usa? Isso aí é pra abafar, pra gente não cuspir assim, ó. Fica- Assim. Entendeu? Nossa, Aqui, aí, ó. gente, viu? Aqui você aprende. Inclusive, top, eu aprendi com a negra, não adianta você cantar assim, tem que cantar assim. Isso aí. Tá?